e de tudo que me deres, certamente darei o dízimo. E de tudo que me deres, certamente darei o dízimo. Fecha a tua Bíblia, que Deus vai falar contigo esta noite. Jacó, ele fez uma promessa. Jacó, ele falou com Deus e disse: o Senhor falou comigo, eu vou cumprir com o meu voto. Mas o que me chama a atenção, que a mesma coisa aconteceu no livro de Gênesis, capítulo 14, e o versículo 18. A Bíblia diz que saindo Abrão de Sodoma e Gomorra, ele se abrigou em uma certa cidade. E a Bíblia diz que Melquisedeque, o sumo sacerdote, rei de Salém, foi visitar Abrão. Não era Abraão, era Abrão, é o mesmo, mas o nome não foi mudado. E a Bíblia diz que quando ele foi visitar Abrão, ele levava com ele pão e vinho. Diga comigo, o sacerdote levava pão e vinho. A Bíblia diz que o sumo sacerdote chegou na casa de Abrão e ele o abençoou. Ele abençoou a casa de Abrão. Só que a história diz que esse sumo sacerdote é chamado como Cristofania de Cristo, a aparição de Jesus Cristo no Velho Testamento. No livro de Hebreus, capítulo 7, e o versículo 1, a Bíblia diz que Jesus é chamado o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus capítulo 7, versículo 1. Algo interessante, que esse Melquisedeque não era apenas um sacerdote, mas esse Melquisedeque é uma cristofania do próprio Cristo no Velho Testamento. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que ele levava pão e vinho. Diga comigo, pão e vinho. A Bíblia diz, quando fala pão e vinho, no livro de João capítulo 6 e o versículo 53, que Jesus reuniu os discípulos e disse: comei do meu corpo. E ele deu um pão. E bebendo do vinho, ele disse: tomai do meu vinho. Então Melquisedeque, em Gênesis, é cristofania, aparição de Jesus Cristo para Abraão. Mas quando Melquisedeque chegou na casa de Abrão, o que me chama a atenção, que ele o abençoou. Diga comigo, Melquisedeque, ele o abençoou. Quando Abrão recebeu aquela bênção, ele deu o dízimo para Melquisedeque. Ele recebeu e entregou o dízimo, e a Bíblia diz de tudo. Sabe por que a Bíblia diz o dízimo de tudo? A Bíblia diz que primeiro ele recebeu de Deus a bênção, e pela gratidão ele entregou de volta a Melquisedeque. Sabe por que ele entregou a Melquisedeque? Porque o líder espiritual de Abrão era Melquisedeque. Então, se ele estava sendo abençoado pelo próprio Deus, ele devolveu o dízimo ao líder dele chamado Melquisedeque. Mas quando eu leio sobre esse texto em Gênesis, no capítulo 28, no versículo 18, lá vai Jacó. Jacó sai da sua casa, ele é completamente expulso da sua casa, e Deus quer fazer uma aliança com Jacó. A Bíblia diz que Jacó pega uma pedra e ele deita naquela pedra, mas ao mesmo tempo que ele sonha, ele tem uma visão. A Bíblia não fala sobre visão, a Bíblia coloca como um sonho, e no sonho ele vê como se fosse um portal se abrindo no céu, e uma escada, e os anjos subia e descia, subia e descia.
Jacó olha para aquela pedra, ele não vê ninguém, ele não vê escada, ele não vê portal, ele não vê os céus abertos, ele não vê os céus fechados, ele só vê uma pedra. E ele diz: Deus falou comigo, e este lugar não é outro lugar senão a casa do Senhor. Aleluias. A Bíblia diz que ele pega o azeite, diga comigo, o azeite, e ele derrama sobre a pedra. Repete comigo. E ele pegou o azeite e ele derramou sobre a pedra. Olha para cá que você não encontra no Google, só aqui comigo. Olha para cá, para você aprender um pouco. A Bíblia diz, eu desafio qualquer pregador, a Bíblia diz que ele prometeu dizimar. Eu dizimo tudo que eu receber, mas a Bíblia não diz que ele dizimou. Eita Deus! Você não encontra em nenhum texto, no capítulo 28, no capítulo 29, no capítulo 30, depois que ele promete o dízimo que ele entregou, você não encontra. Aí traz uma bagunça na cabeça do crente. Então Jacó não dizimou. Você sabia que no livro de Gênesis, capítulo 28 e o versículo 18, ele dizimou, parte B, antes de prometer o dízimo? Ele disse: eu derramo o óleo sobre a pedra. E depois que ele derramou o óleo, ele prometeu que de tudo que ele ganharia, ele iria entregar ao Senhor. Para um pouquinho. Eita Jesus. Qual a moeda real do Brasil? O real. Diga comigo. A moeda do Brasil é o real. Qual a moeda dos Estados Unidos? O dólar. Qual a moeda da Europa? O euro. E qual a moeda da época de Jacó? O azeite. Jacó pegou a pedra e jogou o azeite. Ali estava o dízimo. Não é só isso não, ele deu muito mais do que o dízimo. Aqui não está apenas o dízimo de Malaquias capítulo 3. Aqui está descrito um propósito, mas ele transformou o propósito em um dízimo. Eu desafio você pegar seu dízimo e lançar hoje como propósito. Ai Jesus, para um pouquinho. Eita Deus! Existem portais que nós abrimos pela nossa própria ação. Existem portais que nós abrimos pela nossa fala. Existem portais. Quando você olha para uma criança e diz assim: vai ser um ladrão quando crescer, se prepare, porque sua palavra tem poder. Agora quando você diz vai ser um profeta quando crescer, a palavra ela tem poder de fazer efeito. Olha para cá. A palavra tem poder de fazer efeito. Nossas ações, ela tem poder de abrir portais. Que crente que faz propósito com Deus, ele tem poder de abrir portais. Eu provo na Bíblia. Jacó só foi descansar na pedra do Altíssimo e o portal se abriu. E ele foi na escada e ele subindo e descendo. Abre portal hoje. Eu te convido hoje a você abrir um portal. Olha pra cá. A Bíblia diz que ele derramou um azeite sobre a pedra. Ele disse: eu não vou prometer como se fosse uma oferta, mas eu vou dar o meu dízimo como propósito. Deus está dizendo assim: eu não quero que você faça apenas um mini propósito. Deus me trouxe aqui como profeta. Eu quero que você faça um propósito em cima do seu dízimo, assim como Jacó fez. Me explica melhor. Sabe por quê? Porque quando se lança um propósito, irmão, o propósito é de 50 reais. Aí o irmão só dá 50 reais, mas ele ganha 5 mil. Mas tem pena de tirar do bolso os 500 reais, que é os 10%. Aí Deus está falando hoje: o propósito vai ser o teu dízimo.
dízimo. Ai, Jesus, eita, quando eu falo dízimo, ninguém dá glória. O propósito vai ser, o propósito da pedra é o propósito de Jacó. Ele dá o dízimo. Para de ser crente fujão. Ah, vou aproveitar a campanha para eu dar o dízimo. Eu vou só dar 100 reais. Eu só vou dar 70 reais do Salmo 70. Se você ganha 4 mil e entrega na casa do Senhor os teus 400 reais. É Bíblia. Sabe por que Bíblia? Porque quando Jacó, olha pra cá, se Jacó tivesse falado assim, eu vou dar o dízimo de tudo que eu receber, e depois ter pegado o azeite e derramado sobre a pedra, era chamado apenas de dízimo. Mas como ele primeiro fez e depois prometeu que ia dar o dízimo, depois de já feito, aí Deus abençoou ele em dobro. Quando você reconhecer que as portas do céu vai se abrir através do ato, Deus vai agir na tua vida soberanamente. Aleluia. Só quem quer ser próspero, levanta a sua mão, diga assim: eu vou sair daqui próspero. Mais alto, eu vou sair daqui próspero. A Bíblia diz, quando eu falo sobre próspero, não saiu do texto, mas tem a ver. Gênesis capítulo 42. Quem lembra de José? Engraçado que a palavra, ela foi conjuntando com outras palavras. O que foi falado aqui foi José, foi falado aqui, foi falado sobre azeite derramado sobre Jesus, foi falado aqui sobre propósito, foi falado aqui, e Deus foi confirmando, Deus foi confirmando. Aleluias. Quem lembra de José? Gênesis capítulo 42. A Bíblia diz que José, ele estava no Egito. O que significa dízimo na Bíblia? Quem sabe? Significa primícias. Primícias vem do verbo grego primeiro. José era o que de Jacó, quem lembra? O primeiro filho. Diga comigo, José. Ele era o primeiro filho. Então ele era primícias. Olha para tua mãe e fala, ele era primícias. Quando ele foi vendido para o Egito, olha para cá que você não encontra no Google. Quando ele foi vendido para o Egito, ele foi levado como primícias, porque ele era o primeiro filho. Para! Ele foi colocado no banco. Aí quem chega nesse banco, culpado de roubar o banco? Os irmãos de José. Aí José chama os irmãos, pega Simeão, que significa a promessa, pega ele e diz assim: eu vou prendê-lo aqui no banco, só vou soltar a promessa quando você trouxer o menor Benjamim, que é o teu propósito. Espera que teve jeito ainda que não pegou. Eu vou repetir mais devagar, tá? José era primícias, era primeiro, era o dízimo, era o primeiro filho. Quando ele estava no Egito como governador, quem chega lá, seus irmãos, lá no Egito, no banco onde tinha o dinheiro. Aí o irmão dele é acusado de roubar o Egito. Ele pega Simeão, que significa o teu propósito, e prende. E olha para o irmão dele e fala assim: se você não for lá em Jacó e trouxer um Benjamim aqui no altar, o Simeão não vai ser solto. A promessa. Aí chega Judá, pai, foi que houve, pai? Tu não sabe o que aconteceu? O governador do Egito prendeu nosso irmão. Quem? O nosso irmão Simeão, ele está preso. Ele é a promessa, ele está preso lá. E ele quer o quê? Quer que leve o Benjamim, o mais novo. Aí o pai disse: não, Benjamim não. Eu já perdi o primeiro, que
altar. Pega o teu melhor e lança no altar. Pega o teu melhor e lança no altar. Eu não sei qual é o teu melhor esta noite. Ô pastor, se eu colocar a mão no bolso, eu saio vento. Eita Jesus, Deus manda eu profetizar. Está vindo a prosperidade de unção sobre a tua casa, sobre a tua vida. Quem está disposto a trazer? Quem está disposto a trazer o Benjamim no altar? Quem está disposto? Quem está disposto? Aí Jacó ficou com medo. Jacó ficou preocupado. Mas Deus sabia, Jacó, que quando ele trouxesse até o Egito, o seu filho iria ser solto, chamado José. Deus está dizendo: quando você colocar no altar aquele Benjamim que para você tem sido sufoco, Deus não vai operar na tua vida. Deus não vai agir na tua vida. Eita Jesus, eu estou sentindo Deus aqui esta noite. É um culto de propósito, é um culto de promessa. A promessa de Deus vai se cumprir na tua vida. Eu creio, Jesus, maravilha. Interessante, quando a gente fala sobre chave de casa, todo mundo glorifica. Mas quando a gente fala sobre dinheiro, aí pega. É Deus. Maravilha, Jesus. O ano começa depois do carnaval. E as guerras espirituais estão grandes. Portais já foram abertos. E você tem esse poder de fechar e abrir esse portal. A autoridade que Deus te deu é muito maior do que você imagina. Certa vez um grande pregador, ele disse assim: se o boi soubesse a força que ele tem, ele não deixaria o possuidor lhe dominar. Se você soubesse a autoridade que você carrega, aleluias, meu Deus do céu, se você soubesse a força que você tem, prova na Bíblia. Deus de maravilha. Apóstolo, Ana só ia no altar para reclamar, só ia no altar para pedir o menino. Mas quando ela mudou o propósito dela, para no lugar de pedir, agradecer, entregar, ela disse: eu dou Samuel, eu entrego Samuel. Aí Deus disse assim: agora ficarás grávida, agora tu terás o Samuel. Eu quero profetizar nesta noite: enquanto você não entregar o Samuel na tua vida, ele não vai nascer na tua casa, ele não vai nascer. Ai, Gerarabara, Cobadara, chega, o Espírito de Aí tem gente que quer ser abençoado, mas não está nem aí para obra, não está nem aí para apóstolo, não está nem aí para pastor. Eu mando na minha vida, eu faço o que eu quero. Eita Deus! Não vai sair do lugar, viu? Não vai sair do lugar. Mas você precisa ter um líder espiritual, sabia disso? A Bíblia diz que quando Samuel ele estava no sacerdócio, a Bíblia diz que ele ouviu a voz do Senhor. Mas a Bíblia diz que ele correu atrás do sacerdote. Ele não correu atrás da voz do Senhor. Sabe por quê? Porque a voz de Deus, ela não veio na voz de Deus. A voz de Deus veio na voz do líder de Samuel. A voz de Deus da tua vida está na boca do teu apóstolo. A voz de Deus da tua vida está na boca profética desse altar. Aleluia. 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 Deus está presente neste lugar. Ele está dizendo assim: eu vou fazer algo sobrenatural naquele lugar. É apenas uma saudação. Agora o que me chama a atenção, apóstolo, agora o que me chama a atenção, e vou finalizar, que Jacó lutou com o anjo. Aí todo mundo prega: Jacó lutou com o anjo e prevaleceu. Mas o mesmo anjo, em 2 Reis 19, versículo 28, 27, a Bíblia diz que esse anjo entrou num arraial e matou 185 mil. Aí o
aconteceu? Porque o céu se prostou. Sabe por que você não morreu? Porque o céu se prostou. Sabe? Eu provo na Bíblia. Na Bíblia. Deus não tinha falado para Elias que iria chover. Elias disse: segundo a minha palavra, para o santo daí, Deus, segundo a minha palavra, não vai chover. Não vai chover. Não é colocar Deus na parede. É crente que tem propósito, é diferente. Crente que tem propósito, o Senhor respeita. Crente que tem propósito, o Senhor bate continência. Crente que tem propósito, o anjo obedece. Ai, Jesus. Tem crente aqui esta noite que tem propósito. Tem propósito, tem propósito. Levanta a tua mão, só você que tem propósito. E abre a boca e glorifica. Aleluia, aleluia, aleluia. Levanta o teu dedo de profeta. O direito. Não gosto do esquerdo, não. Sou intrigado com o esquerdo. Levanta o direito. Diga assim: eu vou sair daqui de Poço de Vitória. Você vai repetir isso para o seu irmão 10 vezes. Você vai sair daqui de Poço de Vitória. Você vai sair daqui de Poço de Vitória. Você vai sair daqui de Poço de Vitória. Você vai sair de Poço de Vitória. Vai sair daqui. Olha aí a música da vitória chegando na tua casa hoje. Olha o cântico. Eita, Jesus. Olha o cântico da vitória chegando na tua casa hoje. Porque disseram que era para você ter morrido. Mas Deus está chegando com livramento. Com livramento. Olha para cá, olha para cá, olha para cá. Chegou um fax do céu agora. Olha para cá. Acharam que você tinha morrido. Acharam que você tinha parado. Acharam que você tinha desistido. Assim aconteceu com Jonas. Jogaram Jonas na água. Eu vou descer do palanque. Jogaram Jonas na... Aqui me vê. Jogaram Jonas na água. Vixe. Jogaram Jonas na água. Jonas não sabia nadar. Ele ficou lá quase morrendo afogado. Quem estava no barco estava dizendo: vai morrer afogado. Vai desistir. Vai morrer afogado. Estão dizendo que você vai morrer. Estão dizendo que você vai desistir. A Bíblia diz que Deus manda um peixe enorme e engole Jonas. Engole Jonas. E tudo que vai para a entranha do peixe, ela é destruída. O peixe era grande. Até metal, até aço, ela é corroída pelo estômago do peixe. Mas quando Jonas estava indo para o estômago, aqueles homens que estavam lá dentro do barco estavam dizendo assim: não morreu afogado, mas vai morrer dentro das entranhas do peixe. Não morreu afogado, mas vai morrer nas entranhas do peixe. Aí Deus diz assim: vai morrer não, tira Deus da entranha e leva para o ventre. Leva para o ventre, vai voltar a gerar, vai voltar a gerar, vai voltar, vai voltar a gerar. Quem pensou que você parou de gerar vai ter que ver você gerar. Estão dizendo que você vai cair dentro das entranhas do peixe, vai ser devorado dentro das entranhas do peixe. Mas Deus está dizendo assim esta noite: estou levando para gerar de novo. Estou levando para gerar de novo. Jonas capítulo 2, no versículo 2. E orou Jonas dentro do ventre do peixe. Vai voltar a gerar no ventre. Vai voltar